Rose, recentemente no Brasil, uma novela de grande sucesso foi O Mote da Vingança. E agora tem até uma série americana também. Então, como que você vê nesse holopensene, né, de vingança que está aumentando no mundo, ou pelo menos aqui no Brasil agora, como é que você vê a questão da síndrome? Então, eu até tinha colocado na filologia a vinganciofilia, mas não passou porque era uma palavra que não existe, né? Mas a vinganciofilia é uma coisa muito séria, porque até eu coloco hedonismo, deixa eu me achar aqui, no item 18, ali dentro dos trafares, né, página 19, porque existe uma satisfação malévola com a vingança, né? De ver o outro cair no buraco, né? E vejam, infelizmente faz parte da nossa população aí, como que chama aquele, é um quadro que tem no Faustão, que as pessoas se quebram todas e todo mundo acha aquilo muito divertido. A vídeo cacetada. A vídeo cacetada, né? Que divertido tombo. ver a pessoa quebrar a cabeça, cair no buraco, né? Então há uma satisfação malévola que, infelizmente, decorre de uma sordidez que o ser humano tem, né? De gostar, de sentir prazer em um outro se dar mal, né? Ainda mais quando o outro é meu inimigo, ainda mais quando o outro pisou no meu pé, ou ele, né, roubou o meu marido, a minha esposa, ou roubou a fruta da minha árvore. Então, nós temos aqui um problema muito sério de quase infantilismo, né? Uma imaturidade muito séria, né? Uma falta de carinho pelo outro, uma falta de amorosidade pelo outro. Rose, na linha aqui atrás de você. Aqui. Na linha do que a Adriana está trazendo da vingança, a gente tem acompanhado aí os episódios em Brasília, né? Os políticos enfiando o pé na jaca. E aí a população sendo chamada a se mobilizar através das redes sociais, ou, sei lá, a se posicionar, a tirar deputado e etc. e tal. Então, me parece que tem um excesso de síndrome do justiceiro generalizada aí na população brasileira. Não sei se a gente pode considerar isso. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, levando em conta, né, essas mobilizações sociais contra coisas que a gente não concorda, e o que você colocou na página 21 do humorismo, né, aquele que por não querer ser um justiceiro, ele se omite. Não sei se eu estou entendendo correto o que você colocou. A minha pergunta é, como se posicionar cosmoeticamente diante desses fatos do cotidiano? Bem, antes de responder essa pergunta, eu queria convocar a todos a dar uma salva de palmas à Cristiane, que hoje é aniversário dela. E aí, respondendo a pergunta, eu penso que as redes sociais fomentam um espaço de grande exibicionismo e as pessoas, às vezes, não refletem muito, elas aderem a essas manifestações, a essas correntes, né, partidaristas, buscando até parecer politicamente correto ou adotando causas que acham bacanas, mas de verdade, aquilo não passa da página 2, né? É muito superficial. Então, quando você quer promover mudança na prática, há elementos muito mais importantes, até aproveitando o tema do dicionário do professor, né? Através da escrita, através da pesquisa, de publicações, você consegue fomentar muito mais mudanças do que curtindo a página lá que é contra qualquer coisa no Facebook. Então, isso é parte de um movimento grupal, de você fazer parte de um grupo, me parece, e por isso que parece que as pessoas estão mais justiceiras ou mais comprometidas em reivindicar, mas acho que não é bem essa a origem de tanta manifestação na internet. É mais, então, uma questão de exibicionismo do que de justiça. Isso, de se sentir parte de um grupo, de parecer que é boa moça ou bom moço, né? Nem sempre tem a ver realmente com aquela bandeira que se levanta.
Ok. Agora, sim, mesmo tirando esse aspecto do exibicionismo, né, dentro da autopesquisologia, se eu me identifico indignada com algumas questões que aparecem aí na mídia, de modo geral, né, como seria uma postura mais adequada entre a síndrome ou humorismo? Bem, eu vi uma notícia na TV, por exemplo, que me deixou chateada. Então, eu respiro fundo, eu faço um EV e eu exteriorizo as melhores energias, porque às vezes você não tem mais o que fazer, né? Se você contribui com os seus pensenes para tornar esses campos ainda mais ruidosos, você nada está fazendo para ajudar. Ao contrário, você está colocando mais lenha na fogueira. Eu sou professora já há algum tempo e eu busco, dentro do possível, falar para os meus alunos: vocês têm que ser bombeiros, apagar incêndios e não serem incendiadores. Isso é muito sério. Obrigada, Rose. Parabéns pelo seu verbete. Rose, alô, aqui no B. Aqui no item, na etologia, na página 19, você citou o item 18, hedonismo. Eu queria entender qual que é a relação que você fez do hedonismo com a questão da síndrome do justiceiro. Só. Então, o hedonismo tem relação com a vinganciofilia, esse gosto de se vingar, esse prazer malévolo em ver o outro se dar mal, porque ele é meu inimigo, porque ele é meu desafeto, né? Então, se você tem alguém que é seu desafeto, qual o sentimento que fica evidenciado quando essa pessoa se dá bem? Geralmente é ciúmes. E quando essa pessoa cai no buraco? Opa, que legal, que bom, bem feito. Né? Na prática, a gente observa esse comportamento. Mas é muito sério, porque é de um baita infantilismo, só retroalimenta essa interprisão e, na verdade, embota a evolução do indivíduo. Você acha o Código Penal justiceiro? Que pergunta difícil. Olha, o nosso Código Penal, cada um dos artigos foi pensado por um grupo de pessoas diferentes. Então, considerando a média dos artigos, me parece que sim. Mas a gente teria que fazer a análise caso a caso. Por exemplo, nós tínhamos um artigo até pouco tempo que era o crime de vadiagem. Ele foi revogado, ele não existe mais. Mas ele existiu porque, na época, nós tínhamos um movimento grevista muito sério no país. E quem era grevista era vadio, então se justificava prender esse povo. Então, você veja, então a gente tem várias leis que são fomentadas, que são criadas para manipular, né, que não são éticas, muito longe de serem cosmoéticas, que envolvem interesses políticos e, principalmente, econômicos, né? Quando a gente aprofunda o estudo no direito, nós vemos que todas as leis têm um fundo de interesse econômico. E aí você identifica qual era o interesse econômico do legislador naquela lei. Rose, você está respondendo sobre o Código Penal. Eu quero fazer uma pergunta no meio ainda da pergunta do Arlindo. Esse Código Penal que está em uso atualmente, ele é de que ano? Ou de que década? Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. É 1940, porque não é minha praia, então é mais sabe, velho do que Tânia? eu, né? Direito penal. É de mais velho do que 1940, eu. mas Ele tem teve várias leis que o emendaram, Isso, né? agora acho que na década de 80, mas a maior parte dele é da década de 40. O que são emendas? São outras leis ou são Isso, é uma lei que vem, por emenda exemplo... para o artigo X, para um artigo específico, né? Então, Isso, esse então Código se cria Penal é antiguíssimo. O Código Penal é uma colcha de retalhos. Uma colcha Nós de temos os artigos iniciais, e aí, ao longo do tempo, alguns artigos podem vir a ser revogados, e outros tipos penais criados. Recentemente, em 2002, a gente teve a criação de um novo tipo penal, que é a sonegação de contribuição previdenciária. Então, quem não recolhe o INSS dos seus empregados comete esse crime. É um crime. Antes não era crime. Tá ok. Rose, eu queria dar uma contribuição ou trocar uma ideia com você no seguinte sentido. A gente questiona mesmo muita coisa do Código Penal,
né? Que a gente vê muita injustiça, só ligar, não precisa nem ligar o jornal, você fica sabendo através das pessoas. Mas o nosso momento evolutivo, eu não vejo muito jeito de não ter leis assim, que eu acho até leves. Por exemplo, a menoridade penal. No mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, existe a punição para os menores, geralmente 16 anos. Né? Aqui é 18. Então, eu fico pensando, e as pessoas muitas vezes acham ainda jovem, que não deveria ser punido nessa idade. Então, quando a gente questiona, igual o Arlindo, o Código Penal é justiceiro? Mas a gente tem outro jeito nesse nosso momento evolutivo? Ai, tem tantos outros jeitos nesse momento evolutivo, só falta um pouquinho de vontade política. Eu sou totalmente contra a diminuição da menoridade penal, porque significa que a saúde não funcionou, que a educação não funcionou, não tem que criar mais prisão, tem que fazer mais escola. Né? Nós temos crianças cometendo crimes porque elas estão no ócio, não é o ócio produtivo. Né? Elas são quase empurradas para a criminalidade, elas vivem num ambiente desestruturado, elas não têm discernimento ainda, elas precisam ser conduzidas, e não é na cadeia. Não, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não fala em cadeia. Né? Sim, claro, mas uma as série pessoas querem de condutas. que o menor vá para a cadeia, e não para esses centros de reabilitação do jovem. Porque, na verdade, esses centros também hoje não funcionam adequadamente. O fato é que a Lei de Execução Penal e o Código da Criança e do Adolescente são um primor, são irretocáveis, só que não são aplicados. Não tem aplicação. A lei não precisa ser mudada, é só ser aplicada. Exato. Mas não há interesse público nisso, não há política pública nesse sentido. Né? Uma criança de 16 anos, hoje é criança, porque o adolescente, o indivíduo é adolescente até quase os 30, né? Ele não tem condição de dar conta de estar numa cadeia sem ele se quebrar ao meio. Ele sai totalmente desmazelado desse lugar. Ele não deve ser preso. Seria uma desumanidade, me parece. Tá certo que essas criaturas têm o potencial de gerar um mal terrível. E nós ficamos escandalizados quando a gente vê notícias de genocidas com 12 anos de idade, né? Só que foram mal conduzidos, são doentes, às vezes precisam de um tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, de educação, de um ambiente homeostático, né? Infelizmente isso não ocorre. Mas a saída não é cortar a cabeça nem mandar prender, me parece que não. Mas não seria o caso de uma punição, não precisa ser... Porque um cara de 16 anos ele comete um crime hediondo, o Estado tem que fazer alguma coisa. Talvez ir para o hospital psiquiátrico ou uma prisão adequada para o menor, não sei. Eu também já vou no viés que o professor Valdo fala da questão da ressoma das cons-réus. Eu acho que por mais que se ofereça, se a pessoa é uma cons-réu nesse padrão de genocida, ele vai matar, ele vai roubar e tem que isolar da sociedade. Se tiver 10 anos, 12 anos, 15 anos, é uma cons-réu de alta periculosidade. E a gente não pode deixar. E a gente vê hoje em dia aí, eles estão usando esses menores para fazer as maiores barbaridades, porque a lei protege. Então, como é que faz? Aí você vai privilegiar um menino desse que tacou fogo numa dentista, que tacou fogo no outro, porque ele é menor de idade e ele está matando todo mundo e vai para a FEBEM e sai. Quer dizer, é complicado. Na verdade, tem uma falácia na sua fala que a lei não protege, né? Na verdade, a lei não é adequadamente aplicada. Esse é o grande problema. O desconhecimento, a ignorância da população quanto a isso faz ser favorável à menoridade penal. Nós temos ferramentas na lei de execução penal fenomenais que não são usadas, porque não há estrutura do Estado para isso. Faltam profissionais. A lei de execução penal prevê uma equipe multidisciplinar para atender esses casos. E nós não temos, às vezes, nenhum psicólogo disponível. Né? Existe todo um movimento de tentar conscientizar a população, mas que não ganha o respaldo do próprio Estado. Então, ficamos nesse processo, né? E daí, parafraseando a nossa amiga aqui, a ignorância ignorada, que geram essas distorções, né? Que nada mais é do que aí a prática da síndrome do justiceiro.